Esta é a jornada completa da Bíblia, começando no momento em que Deus trouxe a luz à existência e terminando com a visão de um novo céu e uma nova terra. É a história mais poderosa já contada, atravessando os tempos e mostrando como Deus sempre estendeu a mão para trazer as pessoas de volta para Ele. Você vai conhecer líderes corajosos e inimigos ferozes, ver maravilhas inacreditáveis e entender como cada palavra de Deus se torna realidade. Desde o jardim tranquilo, onde Adão caminhava, até Jesus entregando sua vida, da arca construída por Noé, até as visões de João. Cada parte aponta para o grande plano de resgate que muda o mundo. No início só existia Deus. Não havia luz, nem planetas, nem espaço. Apenas silêncio total e escuridão sem fim. Então, algo incrível aconteceu e mudou a eternidade. O livro dos Começos diz com clareza: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No começo, a terra não tinha forma e era vazia. A escuridão cobria tudo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. E a luz apareceu. Durante 6 dias, Deus criou tudo usando palavras. Primeiro veio a luz, depois o céu, a terra firme e os oceanos. As plantas começaram a crescer. O sol e a lua foram colocados no céu. E todo tipo de animal encheu a terra, o mar e o ar. Ao final de cada dia, Deus via o que havia feito e dizia que era bom. Mas o 6º dia foi diferente. Nesse dia, Deus fez a escolha mais importante. Ele disse: vamos fazer o ser humano parecido conosco, refletindo a nossa imagem. Eles vão cuidar dos peixes, das aves, dos animais e de todas as criaturas da terra. Assim, Deus criou o ser humano para refletir a si mesmo. Ele os fez parecidos com ele. Criou o homem e a mulher. Diferente do restante da criação, que foi feita apenas com palavras, o primeiro homem foi moldado com cuidado. Outra parte de Gênesis conta: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivo. Esse homem, chamado Adão, foi separado de todas as outras criaturas porque recebeu o sopro de vida de Deus. E Deus não o deixou em qualquer lugar. Ele preparou um lugar especial, o Éden. Gênesis mostra esse momento. O Senhor Deus plantou um jardim no Oriente, num lugar chamado Éden, e ali colocou o homem que havia formado. Deus fez crescer todo tipo de árvore, árvores lindas e que davam alimento. No centro do jardim havia 2 árvores especiais, uma que dava vida e outra que trazia o conhecimento do bem e do mal. Adão tinha tudo o que precisava, mas algo ainda faltava. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer alguém que seja ideal para ele. Deus trouxe todos os animais para Adão dar nomes, mas nenhum deles era um verdadeiro companheiro. Deus então teve uma resposta maravilhosa. Como está escrito em Gênesis, o Senhor fez Adão cair num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus retirou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Usando essa costela, Deus formou uma mulher e a trouxe até Adão. Ele ficou muito feliz ao vê-la. Ela era parecida com ele e ele a chamou de Eva. A vida no Éden era cheia de paz e alegria, mas havia uma regra bem clara. De acordo com Gênesis, o Senhor deu esta ordem: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que comer, certamente morrerá. Mas tudo mudou quando apareceu uma serpente. Esse animal era muito esperto e enganou Eva, fazendo-a duvidar de Deus. Gênesis descreve a serpente como o mais astuto de todos os animais selvagens criados pelo Senhor. Ela perguntou à mulher: foi mesmo que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Suas palavras foram distorcidas para confundir Eva, fazendo-a questionar o que acreditava. A serpente continuou: vocês não vão morrer de verdade. Deus sabe que, se comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir.
Vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. O fruto parecia delicioso e a ideia de se tornar sábia era muito tentadora. Então, como diz Gênesis, quando Eva viu que o fruto parecia bom, saboroso, bonito e cheio de promessas, ela o pegou e comeu. Ela deu também para Adão, que estava com ela, e ele comeu. Naquele momento, tudo mudou. A pureza deles desapareceu e pela primeira vez sentiram vergonha. Quando ouviram Deus caminhando pelo jardim, tentaram se esconder. Mas ele já sabia o que havia acontecido e os chamou. Como está escrito em Gênesis, o Senhor chamou o homem. Onde você está? Adão respondeu. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu. Então me escondi. Deus perguntou. Quem te contou que você estava nu? Você comeu do fruto que eu proibi? Adão apontou para Eva e também para Deus, dizendo que foi a mulher que ele lhe deu. Eva culpou a serpente, mas nenhuma desculpa apagava o que tinham feito. Então, Deus deu uma consequência para cada um. A serpente passaria a rastejar, Eva sentiria dor ao ter filhos, Adão teria que trabalhar duro para conseguir alimento, e a morte passou a fazer parte da vida. Mesmo assim, Deus foi bondoso. Fez roupas para eles e prometeu que um dia alguém venceria a serpente para sempre. Adão e Eva então deixaram o Éden e começaram uma nova vida, criando filhos em um mundo diferente. O primeiro filho deles foi Caim. Quando ele nasceu, Eva disse, com a ajuda do Senhor, trouxe um homem ao mundo. Mais tarde, ela teve outro filho, chamado Abel. À medida que cresciam, seguiram caminhos diferentes. Abel cuidava dos animais, enquanto Caim trabalhava com a terra. Quando chegou a hora de honrar a Deus, cada um levou uma oferta. O livro de Gênesis explica que Caim apresentou parte das colheitas que havia plantado, enquanto Abel levou as melhores partes dos primeiros animais do seu rebanho. Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da de Caim. Isso deixou Caim profundamente irritado e cheio de raiva. Vendo sua reação, Deus falou com ele. Por que você está tão irritado? Por que está com esse semblante abatido? Se fizer o que é certo, será aceito. Mas se recusar, tome cuidado. O pecado está à espreita, pronto para dominar você. Mas você precisa aprender a vencê-lo. Mas Caim não levou o aviso a sério. Sua inveja cresceu até que ele cometeu algo terrível. Um dia, Caim disse a Abel, vamos ao campo. Enquanto estavam lá, Caim se virou contra o irmão e o matou. O primeiro assassinato registrado na história. Mais tarde, quando Deus perguntou onde estava Abel, Caim mentiu e respondeu, sou eu o guardião do meu irmão? Mas Deus já sabia a verdade. Ele disse, o que foi que você fez? O sangue do seu irmão está clamando para mim desde a terra. Por causa do que Caim fez, Deus declarou uma punição. Agora a terra está amaldiçoada por sua causa. Ela recebeu o sangue do seu irmão e você não conseguirá mais cultivá-la como antes. Caim teve que sair e viver como um andarilho. Ainda assim, Deus colocou uma marca de proteção nele para que ninguém o matasse. A vida continuou. E Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. Eva disse que Deus havia lhe dado esse filho no lugar de Abel. Mais adiante, Gênesis apresenta a linhagem da família que veio de Adão através de Sete, até chegar a um homem chamado Noé. Naquele tempo, as pessoas viviam centenas de anos. Algumas passaram dos 900. Com o passar do tempo e o aumento da população na Terra, também cresceu a maldade. Os pensamentos e ações das pessoas se tornaram constantemente maus. Deus viu o quanto a humanidade havia se corrompido e ficou triste. Então decidiu começar de novo. Mas havia um homem diferente, Noé. Segundo Gênesis, Noé era justo, íntegro e andava com Deus, mesmo em um mundo cheio de trevas. Por isso, Deus escolheu salvar Noé e sua família. Ele deu a Noé instruções especiais para se preparar para o que estava por vir.
Deus disse a Noé: vou acabar com toda a humanidade, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Destruirei tanto as pessoas quanto a terra. Construa para você uma embarcação de madeira de cipreste, com divisões internas e revista com betume por dentro e por fora. Essa embarcação, ou arca, era enorme, cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Deus também mandou que Noé levasse um casal de cada tipo de animal, além de 7 pares dos animais puros e das aves. Então veio a mensagem final de Gênesis. O Senhor disse: entre na arca, você e toda a sua família, pois tenho visto que apenas você vive de maneira justa entre esta geração. Mesmo que construir uma arca tão grande parecesse estranho, ainda mais sem sinal de água por perto, Noé confiou em Deus e fez exatamente tudo o que ele ordenou. Então, como Gênesis descreve, no 600º ano da vida de Noé, no 17º dia do 2º mês, algo extraordinário aconteceu. A água jorrou das profundezas da terra e a chuva caiu dos céus por 40 dias e 40 noites sem parar. As águas subiram cada vez mais, até cobrirem as montanhas mais altas. Gênesis nos conta o que aconteceu depois. Todos os seres vivos que habitavam a terra morreram. Aves, animais domésticos, feras selvagens, criaturas rastejantes e todos os seres humanos. Tudo o que tinha fôlego e vivia em terra firme desapareceu. Tudo foi destruído. Pessoas, animais, aves e seres rastejantes. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca foram salvos. Noé e sua família ficaram na arca por mais de 1 ano, até que as águas baixaram lentamente. Finalmente, a arca repousou sobre uma montanha chamada Ararat. Noé soltou aves para verificar se a terra já estava seca, e quando uma pomba voltou com uma folha de oliveira fresca no bico, ele soube que as águas estavam indo embora. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi construir um altar para adorar a Deus. Ele pegou alguns dos animais e aves puros e os ofereceu como sacrifício queimado. Deus se agradou da adoração de Noé e fez uma promessa eterna. Segundo Gênesis, Deus disse a Noé: faço uma aliança duradoura com você. Nunca mais um dilúvio destruirá todos os seres vivos. Nunca mais as águas cobrirão toda a terra. Depois, Deus disse: aqui está o sinal da aliança que faço entre mim, você e todos os seres vivos. É uma promessa para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco-íris nas nuvens, e ele será o lembrete desta aliança entre mim e a terra. Após o dilúvio, os filhos de Noé tiveram muitos descendentes e as pessoas começaram a se espalhar novamente. Mas elas não se espalharam como Deus havia mandado. Preferiram ficar todas juntas num só lugar. Gênesis conta que o mundo inteiro falava uma só língua e usava as mesmas palavras. O povo teve uma ideia ousada. Disseram: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Em vez de pedras, usaram tijolos e os uniram com betume. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance o céu. Assim, seremos importantes e não seremos espalhados pelo mundo. Eles queriam uma torre tão alta que tocasse o céu, achando que isso os tornaria famosos e os manteria unidos. Mas Deus desceu para ver o que estavam fazendo e não gostou do orgulho deles. Em Gênesis, Deus disse: se eles começaram a fazer isso como um só povo, com uma só língua, nada será impossível para eles. E continuou: vamos descer e confundir a língua deles para que não consigam mais se entender. Então Deus confundiu a fala deles e eles não conseguiam mais se entender. Gênesis diz: assim o Senhor os espalhou dali por toda a terra e eles pararam de construir a cidade. Por isso, o lugar foi chamado de Babel, porque ali Deus misturou a linguagem de toda a terra. A partir desse momento, as pessoas se espalharam em todas as direções.
Esse foi o início das diferentes línguas e nações e preparou o caminho para o próximo grande plano de Deus. Na cidade de Ur vivia um homem chamado Abrão, que seguia o único Deus verdadeiro, mesmo quando a maioria ao seu redor adorava ídolos. Um dia, Deus falou com Abrão e fez uma promessa impressionante. Em Gênesis, Deus disse: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei seu nome famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados." Essa foi uma promessa maravilhosa de Deus, tornar o nome de Abrão grande e abençoar o mundo todo por meio dele. E o que Abrão fez? Gênesis diz: "Então Abrão partiu, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele." Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens e servos, e seguiu em direção a uma terra desconhecida. Quando chegaram a Canaã, Deus apareceu a ele mais uma vez. Gênesis diz: "O Senhor apareceu a Abrão e disse: Darei esta terra aos seus descendentes." Abrão então construiu um altar ali para honrar a Deus. Mas havia um problema. Deus prometeu transformar a família de Abrão numa grande nação. Só que ele e Sarai não tinham filhos e já estavam ficando velhos. Abrão falou com Deus sobre sua preocupação. Como Gênesis relata, Abrão disse: "Senhor, o que podes me dar se continuo sem filhos? Quem herdará tudo o que tenho é Eliezer de Damasco." E completou: "O Senhor não me deu descendência, então um dos meus servos acabará sendo meu herdeiro." Então Deus levou Abrão para fora e mostrou o céu cheio de estrelas. Deus disse: "Olhe para o céu e tente contar as estrelas, se é que pode. Assim será o número dos seus descendentes." Abrão confiou no que Deus disse, e Deus considerou sua fé como justiça. Mesmo com o tempo passando e nenhum filho nascendo, Abrão e Sarai continuaram sem filhos. Um dia, Sarai disse a Abrão para ter um filho com sua serva, Agar, o que era um costume comum naquela época. Gênesis 16:15 conta que Agar deu à luz um filho e Abrão o chamou de Ismael. Mas Ismael não era o filho que Deus havia prometido. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele novamente e deu-lhe um novo nome. Gênesis 17:5 explica: "Você não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, pois eu o fiz pai de muitas nações." Deus também mudou o nome de Sarai para Sara e disse que ela teria um filho, mesmo com 90 anos. Gênesis 18:10-14 diz que um dos visitantes falou: "Voltarei por volta desta mesma época no ano que vem, e sua esposa Sara terá um filho." Sara estava atrás da tenda, escutando. Abraão e Sara já eram bem velhos, e ela não podia mais ter filhos. Ela riu baixinho e pensou: "Agora que estou velha, e meu marido também, será que ainda posso ter essa alegria?" Mas o Senhor disse a Abraão: "Por que Sara riu e duvidou que poderia ter um filho? Existe algo difícil demais para o Senhor? Voltarei no próximo ano e Sara terá um filho." Como está em Gênesis 21:1-3, Deus fez exatamente o que havia prometido. Sara ficou grávida e teve um filho, mesmo na velhice de Abraão. Ele deu ao menino o nome de Isaque. Isaque era o filho prometido, mas Deus ainda tinha mais uma prova para Abraão. Gênesis 22:1-2 diz que Deus chamou Abraão, que respondeu: "Aqui estou." Então Deus disse: "Pegue seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá até a terra de Moriá. Lá, ofereça-o como sacrifício em um dos montes que eu lhe mostrarei." Abraão obedeceu, mas quando levantou a mão, um anjo chamou do céu: "Abraão, Abraão!" Ele respondeu: "Aqui estou." E o anjo disse: "Não machuque o menino.
Não faça nada com ele, disse a voz. Agora sei que você realmente teme a Deus, pois não me negou seu único filho. Deus, então, providenciou um carneiro para o sacrifício, e por causa da fé de Abraão, ele o abençoou ainda mais. Com o passar do tempo, Isaque cresceu e Abraão arranjou para que ele se casasse com uma mulher chamada Rebeca. Mais tarde, em Gênesis 25:21, lemos que Isaque orou a Deus, pedindo que Rebeca tivesse filhos, pois ela não conseguia engravidar. Deus ouviu sua oração e Rebeca ficou grávida. Mas algo estranho aconteceu durante a gestação. Gênesis 25:22-23 explica: os gêmeos lutavam dentro dela e ela perguntou: por que isso está acontecendo? Então foi perguntar ao Senhor, e ele respondeu: 2 nações estão crescendo dentro de você. Elas se tornarão 2 povos distintos. Um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando os bebês nasceram, o primeiro era ruivo e muito peludo. Por isso o chamaram de Esaú. O segundo saiu segurando o calcanhar do irmão. Por causa disso, deram a ele o nome de Jacó, que significa aquele que agarra o calcanhar. Gênesis 25:27-28 descreve como eles cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso e gostava de estar ao ar livre. Já Jacó era tranquilo e ficava mais em casa. Isaque preferia Esaú porque gostava de carne de caça, mas Rebeca amava mais Jacó. Um dia, Esaú voltou da caçada exausto e com muita fome. Naquele momento, Jacó estava preparando um ensopado. Em Gênesis 25:29-34, lemos o que aconteceu em seguida. Esaú disse: me dê um pouco desse ensopado vermelho. Estou morrendo de fome. E Jacó respondeu: antes me venda seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, respondeu Esaú. De que me servem esses direitos agora? Mas Jacó insistiu: jura que vai me entregar os direitos. Então Esaú fez um juramento e vendeu sua primogenitura. Jacó lhe deu pão e ensopado de lentilhas. Esaú comeu, bebeu e foi embora. Ele não deu valor algum à sua herança. Mais tarde, quando Isaque já estava velho e quase cego, quis abençoar Esaú antes de morrer. Mas Rebeca ajudou Jacó a fingir que era Esaú, e ele recebeu a bênção em seu lugar. Quando Esaú descobriu, ficou furioso e planejou matar Jacó assim que o pai morresse. Jacó teve que sair de casa rapidamente para se proteger. Durante a viagem, Jacó teve um sonho no qual Deus apareceu. Em Gênesis 28:13-15, Deus falou com ele: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e do seu pai Isaque. Darei esta terra a você e aos seus descendentes. Eles serão tão numerosos quanto o pó da terra e se espalharão em todas as direções. Por meio de você e da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Estarei com você por onde for, cuidando de tudo, e o trarei de volta a esta terra. Não o abandonarei até cumprir tudo o que prometi. Jacó trabalhou para seu tio Labão por 20 anos. Nesse tempo, casou-se com Lia e Raquel e teve 12 filhos, que se tornariam as 12 tribos de Israel. Após lutar a noite inteira com um ser divino, Deus deu a Jacó um novo nome: Israel. Jacó amava profundamente José, mais do que aos outros filhos, porque ele nasceu em sua velhice. Gênesis 37:3 explica que Israel amava José acima dos demais e lhe deu uma túnica especial. Esse favoritismo despertou inveja nos irmãos, principalmente depois que José contou sonhos onde via todos se curvando diante dele. Um dia, Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos, que cuidavam das ovelhas longe de casa. Em Gênesis 37:18-20, lemos o que eles planejaram. Eles o avistaram de longe e começaram a tramar sua morte. Lá vem o sonhador, disseram. Vamos matá-lo e jogá-lo num poço seco. Diremos que uma fera o atacou. Aí vamos ver no que vão dar esses sonhos dele.
Rúben, querendo proteger José, sugeriu apenas deixá-lo no poço, planejando resgatá-lo mais tarde. Mas enquanto Rúben estava ausente, os outros irmãos venderam José para comerciantes que iam para o Egito. Gênesis 37, 28 conta que, ao passarem mercadores midianitas, os irmãos tiraram José do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Eles levaram José ao Egito. Lá ele foi vendido para Potifar, um alto oficial egípcio. Gênesis 39, 2 a 4 mostra que Deus continuava com José. Ele teve sucesso na casa de Potifar, e seu senhor notou que tudo o que José fazia prosperava. Por isso confiou nele e o colocou à frente de toda a casa e de todos os bens. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzir José. Quando ele recusou, ela o acusou falsamente e José acabou preso. Mas mesmo na prisão, Deus permaneceu ao seu lado. Gênesis 39, 21 diz que o Senhor mostrou bondade a José e o fez conquistar o favor do responsável pela prisão. Na cadeia, José interpretou sonhos para 2 servos do rei, o padeiro e o copeiro. 2 anos depois, o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia explicar. Então, o copeiro se lembrou de José e o faraó mandou chamá-lo. Gênesis 41, 25 a 27 registra a resposta de José. Os 2 sonhos têm o mesmo significado. Deus está mostrando ao faraó o que está para acontecer. As 7 vacas gordas representam 7 anos, e o mesmo vale para as 7 espigas cheias. Ambas indicam 7 anos de fartura. Já as 7 vacas magras e doentes e as espigas secas pelo vento representam 7 anos de fome. O faraó ficou impressionado. Colocou José como o mais alto oficial do reino, abaixo apenas dele. Em Gênesis 41, 40 a 41, o faraó disse: "Você administrará o meu palácio, e todo o povo do Egito obedecerá às suas ordens. Somente no trono eu estarei acima de você. Estou entregando toda a terra do Egito ao seu comando." Durante os anos bons, José armazenou alimentos. Quando a fome chegou, pessoas de várias regiões vieram ao Egito comprar mantimentos, inclusive os irmãos de José. Eles não o reconheceram, mas ele os reconheceu na hora. Antes de revelar quem era, José os testou para ver se tinham mudado. A revelação emocionante está em Gênesis 45, 4 a 5. José disse: "Cheguem mais perto." Quando se aproximaram, ele disse: "Sou eu, José, seu irmão, aquele que vocês venderam como escravo no Egito. Mas não fiquem tristes, nem com raiva de vocês mesmos. Deus me enviou à frente para salvar vidas." Ele os perdoou e convidou toda a família para viver no Egito. Gênesis 46, 27 traz o número. Incluindo os 2 filhos de José nascidos no Egito, toda a família de Jacó somava 70 pessoas. Agora chamado de Israel, Jacó levou sua família inteira para o Egito, onde viveriam por gerações. Assim termina o livro de Gênesis, com o povo de Deus morando em terra estrangeira, ainda sob seu cuidado. 400 anos depois, a população havia crescido enormemente. De apenas 70, tornaram-se uma nação gigantesca. Mas tudo havia mudado. Um novo governante assumiu o poder e não se importava com o legado de José. Êxodo 1, 8 a 10 conta o que aconteceu. Um novo rei disse ao seu povo: "Vejam os israelitas. Eles se tornaram muitos e fortes demais. Se houver guerra, podem se unir aos nossos inimigos, lutar contra nós e sair do país. Precisamos agir com sabedoria." Então os egípcios transformaram os israelitas em escravos, forçando-os a construir cidades e trabalhar sob condições duras. Mas como isso não impediu o crescimento da população, o faraó deu uma ordem terrível. Êxodo 1:22 registra: "Todo menino hebreu recém-nascido deve ser jogado no rio Nilo. Apenas as meninas podem viver." Uma mãe hebreia escondeu seu bebê por 3 meses,
Quando não conseguiu mais escondê-lo, colocou-o em um cesto à prova d'água e o deixou flutuar no rio com a esperança de que alguém o encontrasse. Êxodo 2, 5-6, explica o que aconteceu em seguida. A filha do faraó foi até o Nilo para se banhar, e suas servas caminhavam pela margem. Ela notou um cesto escondido entre as plantas, perto da beira do rio, e mandou uma de suas servas buscá-lo. Quando abriram o cesto, havia um bebê chorando dentro. O coração da princesa se encheu de compaixão. Este deve ser um dos filhos dos hebreus, ela disse. A princesa adotou a criança e deu a ele o nome de Moisés. Ele foi criado no palácio real, mas nunca esqueceu suas origens. Aos 40 anos, Moisés viu um egípcio agredindo um escravo hebreu. Ele interveio e matou o egípcio. Quando o faraó soube disso, Moisés precisou fugir para salvar sua vida. Ele escapou para o deserto e viveu como pastor por mais 40 anos. Então, algo extraordinário aconteceu enquanto cuidava das ovelhas. Em Êxodo 3, 2-4, lemos que o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés notou que, embora a planta estivesse em chamas, ela não se consumia.